Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A alta dos combustíveis, influenciada pelo cenário internacional e pela guerra que pressiona o preço do petróleo, tem afetado o custo operacional das empresas brasileiras, especialmente aquelas que possuem frota própria ou equipes externas. Neste cenário, tem aumentado a busca por alternativas para reduzir custos de abastecimento e melhorar o controle financeiro da operação. O modelo que começa a ganhar espaço é o arranjo aberto para a gestão de frotas, que elimina o ágio cobrado em modelos tradicionais de cartão combustível. As ferramentas de gestão de frota, elas são importantíssimas para garantir uma eficiência maior, né? Não só na perspectiva dos preços de combustível, mas também outros elementos como mitigação de fraudes e desvios, né? O que garante uma eficiência maior nas operações relacionadas às frotas e aos combustíveis. Historicamente, esse mercado ele vem de um modelo de arranjo fechado. O que significa isso? As empresas que provém esse tipo de solução são as responsáveis também por fechar os acordos, credenciar os postos de combustível para aceitar esses pagamentos, né, com esses cartões de gestão de frota. Consequentemente, existe um acréscimo sendo cobrado dos postos, ou seja, um cartão de crédito, um cartão de débito, eles têm taxas cobradas dos postos para serem aceitos. Os cartões de frota tradicionais, normalmente eles cobram taxas mais elevadas. Consequentemente, o posto repassa esse valor para o preço final para as empresas, certo? Este é o ágio. O diretor executivo da empresa explica de que forma a solução que é oferecida tem gerado vantagens para os clientes. Usar um cartão de crédito atrelado ao modelo de gestão de frotas. Tá? Então, o que isso significa? Eu tenho todos os parâmetros, as regras que são possíveis para reduzir custo, mitigar a operação, e eu evito que seja cobrado esse sobrepreço das empresas que estão utilizando esses sistemas. É a primeira e única solução que opera dessa forma. Tá? Então, de uma forma muito resumida, esse é um dos elementos que ajuda muito. Por quê? Né? Eu não tenho como empresa o poder e a autonomia de gerar um impacto na redução dos impostos ou de resolver a questão geopolítica que vai impactar na redução do preço do petróleo e, consequentemente, no preço do combustível. A gente viu aí do final de fevereiro até esse final agora de março, aumentos aí na faixa de quase 20%. A gente está falando de diesel, né? Está falando do Porto de Santos também, ou seja, isso vem evidenciando alguns custos invisíveis ou alguns elementos de uma certa zona de conforto onde as empresas estavam operando que começou a puxar para um extremo um pouco mais alto, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa com uma certa urgência, né? Então esse elemento de gestão, de buscar alternativas mais eficientes, ele vem aumentando nessas últimas semanas, nesse último mês e meio praticamente que a gente vem vivenciando essas mudanças, né, aqui no Brasil. E a questão da guerra no Oriente Médio já fez com que a procura pelo sistema da VEIQ aumentasse? Esses últimos mês e meio, basicamente, a procura pelo nosso serviço aumentou mais de 4 vezes, tá? Comparando com o mesmo período do ano passado. O que isso significa? Que não necessariamente eu tenho como ter todas as previsibilidades do que vai acontecer de fatos extraordinários, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma gestão mais eficiente, mais redonda nesse processo, o impacto para mim ele é menor. Né? Ou seja, a gente está falando, vamos pegar esse exemplo do aumento do diesel, né? A alta aí de 19%, 20% que aconteceu aí do final de fevereiro até agora, final de março, basicamente, né? Em território nacional. Para quem já tem uma gestão mais efetiva, o preço aumenta? Aumenta. O preço aumenta para todo mundo. A grande questão é, quem não tem gestão e não está preparado nesse sentido, o exemplo do ágio, né, que eu comentei, que é onde não tem esse impacto na utilização da VEIQ por ser um cartão de crédito ou até mesmo o Pix, tá, que é uma das alternativas que o cliente pode utilizar nesse processo. Ele está menos vulnerável a esses impactos. Então, o que a gente percebe? Tem algumas empresas, poucas que a gente percebe no mercado, diz assim, eu vou esperar o preço do combustível baixar, vai voltar tudo ao normal, eu vivencio esse ciclo aqui, se eu sobreviver, eu continuo operando. Não é o caminho mais eficiente para uma tomada de decisão. Rodrigo explica ainda como o sistema funciona na prática. O usuário vai no posto, o motorista, realiza o abastecimento, mas para ele pagar esse abastecimento, ele precisa informar alguns dados relacionados à frota. Qual combustível eu estou abastecendo, quantos litros, qual o odômetro do meu veículo e, em milissegundos, isso é automaticamente validado com as regras que a empresa estabeleceu.
Então, por exemplo, a pessoa está tentando colocar 50 litros a mais do que cabe na capacidade do tanque daquele veículo. O sistema vai bloquear e não vai deixar ele fazer o pagamento. Ou ele vai acompanhar se ele está abastecendo na faixa de preço que a empresa estabeleceu. Então, são uma série de regras que garantem que os pagamentos relacionados àquele combustível, àquela frota, eles estão dentro das regras estabelecidas para as empresas. Então, a dinâmica de funcionamento é essa. Existe um trabalho consultivo também, mas a parte tecnológica funciona dessa forma. E o ganho adicional aqui, ele está onde? Em eu usar o cartão de crédito ou o Pix com esses parâmetros de gestão. Por quê? Porque aí eu evito que exista esse ágio, que ele pode chegar em até 20%, 30%, dependendo da região e dependendo do tipo do combustível. Algumas empresas que têm os sistemas tradicionais, elas têm um ganho de eficiência usando essas regras, esses parâmetros, mas elas acabam perdendo esse ganho de eficiência nesse sobrepreço que acaba sendo cobrado pelos postos. Rodrigo finaliza lembrando que a plataforma também ajuda na operação dos postos de combustíveis. A gente está vivendo um momento de crise no olhar de combustível, o impacto na economia e o efeito que vem gerando em cascata. E a operação que a gente tem em mãos hoje aqui, ela acaba ajudando as duas pontas. A empresa, que vem sentindo o impacto desse aumento e precisando ter mais eficiência, ou seja, com tudo que eu comentei aqui, né, parâmetros de gestão, a redução do preço em relação ao ágio. E do lado do posto, eu também acabo ajudando esse posto de combustível. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma cobrança adicional relacionada ao posto para ele poder vender o combustível para uma empresa que está usando um sistema de gestão, que não é o que acontece quando você tem um sistema tradicional, que tem uma cobrança complementar. Então, por isso vem crescendo muito a busca do lado de clientes e também de postos de combustível, que vem acompanhando o movimento da solução e vai ser, eu continuo entregando valor para o meu cliente final, vendendo combustível para quem usa plataformas de gestão e eu tenho um custo menor para isso também. Então, eu acho que é um elemento importante de destacar aqui, que é uma conexão de duas pontas em um momento de crise, onde os dois lados aqui, tanto posto de combustível quanto empresas, acabam sendo beneficiados nessa equação. Tomé Franca, o novo ministro de Portos e Aeroportos, tomou posse nesta quarta-feira, prometendo dar continuidade ao cronograma de investimentos em infraestrutura, com o objetivo de consolidar o Brasil como um hub logístico de referência na América Latina. Tomé substitui Silvio Costa Filho, que deixou o cargo para cumprir a legislação eleitoral. A escolha do novo ministro representa um movimento de continuidade dentro do governo federal, uma vez que ele participou diretamente como secretário executivo da pasta da reformulação das principais políticas do setor nos últimos anos e acompanhou de perto a construção de programas como Ampliar, Investe Mais Aeroportos e Navegue Simples, além do Plano de Desenvolvimento Sustentável e a Carta de Concessões do Ministério. Segundo o ministro, a agenda para 2026 aponta primordialmente para a realização de entregas e a aceleração de investimentos voltados à infraestrutura dos setores aéreo, portuário e de navegação. Temos desafios importantes pela frente e precisamos modernizar as dragagens, melhorar os acessos aos portos, integrar melhor a nossa logística e fortalecer o transporte ferroviário. Na aviação, vamos seguir avançando na estabilidade regulatória, na segurança jurídica e na ampliação da conectividade, especialmente porque integrar o Brasil é desenvolver o Brasil. Estamos enfrentando temas complexos, como a judicialização do setor e avançando com agendas estruturantes, como a Agenda Conectar. Também seguimos firmes no compromisso com a sustentabilidade, um caminho sem volta e com compromisso do nosso país com as próximas gerações. Até o fim do ano, o planejamento estratégico da pasta prevê a expansão aeroviária com a conclusão dos leilões de 21 terminais aéreos, incluindo o aeroporto de Brasília, e o fomento à aviação regional com a segunda etapa do programa Ampliar. No setor portuário, a meta é a realização de 15 leilões de terminais para atrair investimentos privados e modernizar a movimentação de carga em complexos estratégicos como Santos e Paranaguá. Tomé Franca também terá a missão de acompanhar o início da construção do túnel Santos-Guarujá, a maior obra de infraestrutura de transportes do novo PAC, orçada em mais de 6,8 bilhões de reais. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.